Fala, amigos do canal Coração Cruz Maltino. Hoje eu tô aqui para contar mais um pouquinho da história do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Espero aí muito que vocês gostem desse conteúdo. Peço a todos vocês antes disso que se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para receber próximos vídeos e não deixe de comentar, beleza? O uniforme. O uniforme do Lusitânia era semelhante ao da seleção de Lisboa, camisa preta com punhos e golas brancas e calção branco. Após a absorção do Lusitânia pelo Vasco, este uniforme foi mantido, com uma pequena alteração, que foi a edição da Cruz de Malta em substituição à esfera armilar portuguesa no lado esquerdo do peito. O uniforme assim permaneceria até a década de 40, quando a faixa diagonal branca usada desde o início pelas guarnições de Remo foi incorporada. Data também dessa época o uniforme branco com a faixa diagonal negra. A primeira partida oficial. Após começar a prática do futebol no final de 1915, o Vasco não perdeu tempo e filiou-se à Liga Metropolitana para participar da temporada de 1916, sendo integrado à terceira divisão. E realmente começou por baixo. Na primeira partida oficial, uma derrota pavorosa por 10-1 para o Valoroso, quadro do Paladino Futebol Clube. O gol histórico, o primeiro da história do Vasco em partidas oficiais, foi marcado por Adão Antônio Brandão. A primeira vitória. Apesar da goleada contundente sofrida na estreia, os vascaínos não desanimaram. No mesmo ano de 1916, no dia 29 de outubro, o Vasco obteve a sua primeira vitória no futebol, derrotando por 2-1 a equipe do River, no campo do São Cristóvão. Os gols foram de Cândido Almeida e Alberto Costa Júnior. Uma vitória que surgiu em condições especiais, pois o River só pôde contar com 9 jogadores. Esta vitória não evitou, porém, a colocação final do Vasco em último lugar no campeonato. Pior que isso, foram os únicos pontos conquistados. O verdadeiro clube do povo. Nos anos seguintes à estreia na terceira divisão, o nível do time vascaíno foi melhorando, certamente graças ao atrevimento de não discriminar negros e mulatos. Apesar de ser basicamente um clube de colônia, o Vasco seguia a boa tradição portuguesa da mistura, ao contrário dos tradicionais grandes clubes do futebol do Rio. Estes, via de regra, não somente não aceitavam indivíduos de cor em seus quadros sociais, como alguns chegavam ao extremo de admitir exclusivamente ingleses e seus descendentes. Caso do Paysandu, campeão de 1912, e do Rio Cricket. Ao contrário dos grandes clubes de futebol do Rio, desde a sua fundação, o Vasco esteve aberto a brasileiros de todas as origens e classes sociais, além dos portugueses, tendo tido inclusive um presidente mulato, Cândido José de Araújo, eleito para o período de agosto de 1904 a agosto de 1905, e reeleito para o período seguinte, até agosto de 1906. Foi sob a sua presidência, em 24 de setembro de 1905, que o Vasco se sagrou campeão carioca de remo pela primeira vez na sua história. Para reforçar a sua equipe de futebol, o Vasco é recrutando sem discriminação a aqueles que se sobressaíssem nas peladas de subúrbio e nos clubes pequenos. Os jogadores do Vasco eram de profissão humilde, sendo que alguns mal sabiam assinar o nome. Anos mais tarde, o clube chegaria até a contratar um professor de gramática, satisfazendo uma exigência da liga. Leia-se dos clubes rivais, sempre à procura de pretextos para hostilizar o nosso Vasco da Gama. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos sobre a história do nosso Vasco, eu trarei aí o primeiro título do nosso Vasco, como surgiu a rivalidade contra o Flamengo e também a ascensão do Vasco da terceira divisão do Carioca para a primeira divisão. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, não deixe de comentar e siga também o canal Coração Cruz Maltino 01 lá no Instagram. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e até breve.